diferença entre o voto branco e o voto nulo e a possibilidade deles influenciarem no resultado das eleições são questões que ressurgem sempre que uma eleição se aproxima. Para ficar por dentro do assunto, confira a reportagem. De acordo com a Constituição Federal e a Lei 9.504/2007, ou Lei das Eleições, nos pleitos eleitorais do Brasil vigora o princípio da maioria absoluta de votos válidos. Isso significa que são contabilizados apenas os votos nominais e os de legenda, enquanto brancos e nulos são desconsiderados dos cálculos eleitorais. Não há, inclusive, repercussão para fins de segundo turno, não há repercussão na formação do quociente eleitoral. O tratamento é esse. Há possibilidade de anulação de uma eleição por conta de um número alto de votos brancos ou nulos? Não. A votação de votos brancos e nulos ela só vai refletir o pensamento do eleitor, mas nenhuma repercussão nesse sentido. Já que são contabilizados apenas os votos válidos e, como eu disse, esses votos não entram no cômputo dos votos válidos. Sim, a pergunta fica assim, os votos brancos e nulos, eles podem acabar de alguma forma ajudando os candidatos que estiverem mais à frente nas pesquisas? Na verdade, o voto branco e nulo, por não ser válido, ele não ajuda a ninguém. A eleição ela vai se definir pelos demais votos que existem, os válidos, né? Ele não vai trazer nenhum tipo de benefício para ninguém, ele simplesmente não será contabilizado. Entenda a diferença entre voto em branco e nulo. Voto em branco é aquele no qual o eleitor define que não tem preferência por nenhum dos candidatos. Já o voto nulo ocorre quando o eleitor digita na urna eletrônica um número inexistente, que não corresponde a nenhum candidato ou partido político oficialmente registrados. O voto nulo é contabilizado apenas para fins de estatísticas, não vai para nenhum candidato, partido político ou coligação. O voto em branco é considerado um ato de conformismo, quando o eleitor ficará satisfeito com a vitória de qualquer um dos candidatos. Já o voto nulo é considerado um ato de protesto, quando o eleitor não está satisfeito com as propostas de nenhum dos candidatos. Mesmo que os votos brancos e nulos representassem mais da metade do total, a eleição não seria anulada por este motivo. Mesmo com vários questionamentos feitos ao Poder Judiciário, pela lógica legislativa atual, esses votos poderiam até ajudar o candidato que estivesse liderando a disputa. Os votos que são computados para diplomar e para declarar eleito um candidato são os votos tidos como válidos. E o voto branco e o voto nulo, pela atual legislação eleitoral, não é considerado voto válido. Mesmo não sendo válidos, eles são legítimos, de alguma maneira? Sim, eles são legítimos porque o voto branco e o voto nulo é uma forma do eleitor protestar, do eleitor que não está satisfeito com os políticos ou com as propostas dos partidos ou com a atual situação e o eleitor não tem estímulo em votar em algum candidato, ele pode escolher em votar em branco, que não é voto válido, ou nulo, que também é considerado voto não válido. Agora, algumas correntes dizem que os votos brancos e nulos, eles podem acabar saindo, como popularmente se diz, pela culatra, porque eles podem acabar ajudando o candidato que estiver em primeiro lugar nas pesquisas, por diminuir o número de votos válidos necessários para que o candidato seja eleito. Esse realmente é o grande risco da utilização do voto branco ou voto nulo. Isso significa que o partido que tem estrutura executiva, que tem a maior estrutura, aquelas pessoas vão comparecer para votar nele. Enquanto que aquele eleitor, que é um eleitor mais livre, votaria pela consciência, que está votando no protesto, vai de forma indireta beneficiar aquele partido que tem uma estrutura partidária ou uma estrutura de poder maior. De certa forma, a lei foi modificada para dar ao cidadão a chance dele pensar melhor e tentar, então, escolher um candidato, não votar, não anular nem votar em branco. Esse foi o maior objetivo da Justiça Eleitoral. É que o eleitor realmente ele vote válido, ele saiba escolher o político, ele pense no futuro do seu país, da sua cidade, do seu estado. E há também uma discussão, vou aproveitar o momento para... É que há um conhecimento, às vezes popular, diz, não, se houver muito voto nulo ou voto branco, anula a eleição. Né? A doutrina diz que se houver, há uma discussão muito grande, se houver um número avassalador
de votos nulos, ou seja, votos não considerados válidos, tanto branco quanto nulo, aí se discute a legitimidade daquele candidato. Se o candidato, por exemplo, só tiver menos da metade dos votos válidos. Essa é uma hipótese que a Justiça Eleitoral tem que se debruçar para realmente apreciar. Por quê? Porque aquele não seria um candidato legítimo para representar a população. Ainda existe, então, ainda há estudos sobre isso, não existe uma definição. Não, doutrinariamente se discute isso. Os estudiosos de direito eleitoral acham que não é legítimo que um candidato seja detentor de um mandato que não tenha obtido mais da metade dos votos válidos. Mesmo a lei dizendo que a eleição não se anula, ainda existe alguma possibilidade, então? De doutrinariamente discutir isso, apesar da lei hoje estabelecer e determinar que será diplomado aquele candidato que tiver a maioria dos votos válidos. Independente da porcentagem. Independente da porcentagem. Independentemente de quantos foi nulo e quantos foi branco, porque são votos não considerados válidos. O Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá!